Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Corpo Astral. Dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, daremos andamento ao capítulo 3, O Bem e o Mal, lembrando que este capítulo é dividido em 3 seções: Origem do Bem e do Mal, o Instinto e a Inteligência, e Destruição dos Seres Vivos uns pelos Outros. Hoje nós concluiremos a seção Origem do Bem e do Mal, com os tópicos de 7 a 10. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo. Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, @canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este vídeo para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal e ative o sininho para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Capítulo 3, O Bem e o Mal. Seção Origem do Bem e do Mal. Tópico 7. Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Número 5. Tópico 8. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto, um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal, já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos para termo de comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se quem por lá se aventurasse. Que faz, a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, tornando defeso ao transeunte ir mais longe, por motivo do perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se, apesar de tudo, um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar, senão de si próprio? Outro tanto se dá com o mal, evitá-lo-ia o homem, se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades, desse limite a saciedade adverte o homem, se este o ultrapassa, falo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. Tópico 9. Decorrendo, o mal, das imperfeições do homem e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos, a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber-se qual é, no homem, a origem da sua propensão para o mal. Nota de rodapé. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra sua. Houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito, não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Bonan, A Razão do Espiritismo, capítulo 6. Voltando ao texto. Tópico 10. Estudando-se todas as paixões e, mesmo, todos os vícios,
vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece, à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer e, para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa, que é qualidade na criança, torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e, até, nocivas. No abuso é que reside o mal e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais vídeos, acesse nosso canal e confira nossas playlists. Nos ajude a manter o canal contribuindo com qualquer quantia em nosso Padrim, Apoia-se, ou no Patreon. Parte dos valores arrecadados serão doados para instituições de caridade todo final do mês, e o comprovante da doação é divulgado em nosso Instagram. Muita força e paz para você. Até a próxima!